Ó, tá aí, dicas de corrida, saúde mental nas cadeias, gente. Ah, e comentando comentários. E aumento de ansiedade e mais. Essa saúde mental das cadeias, eu tenho certeza que foi algum detento de um Bangu 1, Bangu 2 aqui, ó, que digitou. Doutor, vou ficar aqui mais 2 anos e estou bem perturbadinho. Doido para cometer atrocidades quando sair daqui. O que o senhor me recomenda? Ah, irmão, vamos ver. Vamos ver. Este é mais um Comentando Comentários. A Grace Monteiro, por favor, toda velhice é acompanhada de dor e doenças? Não, Grace, de Cara, pergunta interessante, porque na minha cabeça é isso. É isso. jeito nenhum. Eu sou um homem velho e não tenho nenhuma dor e nenhuma doença Pega o homem, pega o Sr. Burns, pô. até agora. Não sei até quanto tempo vai. Uma hora eu vou ficar doente, ter dores provavelmente e vou morrer, mas ainda não tenho isso. Não é a graça divina que diz, esse aqui eu vou poupar de todo o sofrimento. Não é verdade. Você tem que cuidar, tem que se cuidar para não ter uma velhice muito dura. A coisa Pega aí, juventude, aí, ó. Pega o homem. que a gente não pode evitar. Não posso evitar, de repente, um tumor cerebral, uma morte súbita, claro. Mas a atividade física é que é fundamental. É a atividade física que permite você chegar a idades muito avançadas até, sem dores e sem doença. Drauzio, mas me explica isso. São dores de doença, né? Porque quem treina São com sente dor doenças todo dia. controladas com mais facilidade. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é você usar o cérebro, usar a cabeça. Hoje nós estamos vendo as pessoas vivendo mais, mas algumas vivendo em condições indignas, desenvolvendo demências, Alzheimer e outras, não é? Isso é muito importante, manter os contatos sociais, você ter amigos, você procurar sair, você tentar se movimentar socialmente, ler bastante, Caraca. se possível aprender uma nova língua. Aí, vou te falar, eu tô fazendo pouco isso, em sair, me relacionar, tô zero isso. Sempre é tempo, nem que você não chegue a falar fluentemente, mas isto tudo movimenta os neurônios Aí, ó, e os pega essa circuitos dica aí, de hein? neurônios de uma forma que você tende a manter a cognição funcionando melhor. Brenda Ramos, ela gostaria de saber como a prática regular de pilates pode melhorar o condicionamento físico e a saúde no geral. E ela diz que gosta muito dos nossos vídeos. Brenda, eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Eu não Tem tenho certeza, formação nessa área. O pouco que eu sei é que o pilates é muito interessante, porque ele faz um fortalecimento muscular sem impacto. E esse fortalecimento muscular é dirigido para aquela área em que você precisa realmente ter músculos mais potentes, ou para aliviar dores, corrigir defeitos que você tem quando se movimenta, Pilatezinho, etc. O Pilates é uma pilatezinho é da forma hora. muito interessante de atividade física, de fazer exercício. Lia Santos, qual o seu conselho para quem deseja começar a correr e deixar o estilo de vida sedentário? Quais são os seus hobbies e que curte fazer no tempo livre? Aí ela faz uma série de elogios. Agora eu quero saber quais são os hobbies do Dr. Drauzio Varela. Pega aí, ó, você que tá aí assistindo, ou você que vai assistir depois o corte. Eu nunca peço isso, mas curte, compartilha e se inscreve, porque você vai saber agora quais são os hobbies do Dr. Drauzio Varela. Olha os hobbies dele aí. No fim, um cheiro aqui do Ceará, coisa Vamos ver. mais cearense essa, né? Correr é uma atividade que eu realizo há muitos e muitos anos. Mas correr não é obrigatório. Ele corre, senhoras e senhores. Você tem Ele que, primeira corre. coisa é analisar a sua genética, a sua condição física. Se você leva uma vida sedentária, sei lá, 10, 20 anos, você não pode sair correndo. Você vai precisar de uma orientação. Agora, se você fez exercício a vida inteira, andou, etc., pode ser um pouco mais fácil. Depende da sua idade também. Se você começa a correr aos 15 anos é uma coisa, aos 30 é outra, aos 80 anos de idade é muito diferente. Então, na verdade, correr não é obrigatório. Andar, sim. Você tem que ter atividade física aeróbica.
E isso implica em andar. E você, o que pode fazer, se está completamente destreinada, é começar andando num passo Pega a dica do normal e homem. gradativamente vai acelerando um pouco. Vai aumentando, vai andando mais depressa, cada vez mais depressa. O problema Papel e de andar caneta ou para fazer esse anotar. tipo de exercício é a regularidade. Porque aí você vai uma semana, duas, aí viaja, depois volta, relaxou. Outras vezes a pessoa vai, então se aplica, faz tudo o que pode, depois desanima. Atividade física é importante pela vida inteira. Você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Isso significa que você precisa ter disciplina, porque não Aí, é ó. fácil manter atividade física por... Cara, isso é real. E sabe que as pessoas às vezes. Eu não sei como é que as pessoas desanimam. Mas eu acho que tem coisas que na atividade física que eu não acho legal da pessoa fazer. É tipo assim, a pessoa começou a fazer uma atividade física. O que ela faz? Ela começa a postar. Meio que ela se sente na obrigação de continuar a atividade física porque ela meio que se comprometeu em postar sempre. Isso ela não faz de caso pensado, não, mas isso fica meio que subentendido pra ela mesmo. São sinais, cara. E tipo assim, aí eu já vi gente, cara, que quando não vai fazer atividade física, posta. Tipo assim, hoje eu não consegui ir, irmão, você não deve nada, você não deve explicação a ninguém. Você não deve explicação a nada e nem a ninguém em relação à atividade física, a não ser o seu médico se você for recomendado a fazer isso. As pessoas ficam postando, aí depois elas meio que ficam com vergonha se teve alguma pausa, algum recesso por algum motivo, deixou de ir. As pessoas ficam meio que com vergonha de voltar, tá ligado? Porque antes postava pra caraca, então meio que a pessoa faz um compromisso nas redes sociais com ninguém, mas na cabeça dela parece que ela firmou assinou um contrato, e quando ela não vai, ela se explica, e pra retornar ela não volta porque fica com vergonha. Você acha que isso é balela que eu tô falando? Acontece isso com muita gente. Com muita gente. Anos consecutivos. Muita gente. Não é Eu pouca, não. comecei a correr distâncias longas com 50 anos. Caraca, Eu olha nunca o homem. mais parei. Continuo correndo distâncias longas, apesar da minha idade. Mas eu tenho Aí, essa ó. disciplina, porque se você Caraca, eu quero agora na minha mesa vídeos do Dr. Drauzio Varela correndo. não tiver, você não vai conseguir de jeito nenhum. Correr não é obrigatório. Agora, se o seu físico não é bom para correr, você pode fazer outra coisa, né? Não é desculpa para vagabundagem isso, não é? Você pode andar de Vagabundo. bicicleta, você pode nadar, você pode tanta coisa que a gente pode fazer, Real. não é? Você tem que escolher um tipo de exercício que você goste, porque gostando já não é fácil. Imagina se você não gosta, você não vai. Cara, dica de ouro que eu dou pras pessoas, mano. Quando a pessoa vem me perguntar a respeito de atividade física, eu sempre falo, cara, que por mais que a pessoa seja tímida, um pouco introvertida e tudo mais, cara, faz uma atividade coletiva. A atividade física coletiva, ela não é monótona, ela é dinâmica, obviamente, né? Ela tem esse dinamismo. Você tem algum tipo de interação, você é guiado. Se você não tiver personal, numa aula coletiva, você vai ser guiado por alguém. Você aprende, você desenvolve cognição, tipo assim, consciência corporal, algum aprendizado você vai ter. Então é muito maneiro, cara, fazer qualquer atividade física coletiva. E isso vai te inibir até de. Vai te inibir, não, isso vai até te incentivar a não ter vergonha, por exemplo, de cargas. Porque às vezes a pessoa faz musculação e fica com vergonha da carga que ela tá puxando, tá ligado? Vai conseguir. Então, atividade Olha, coletiva é muito boa de se fazer, por mano. hobby. De vez em quando eu cismava, escrevia um conto e não publicava nada. Mas eu fui pegando gosto e isso acabou me fazendo ter uma outra profissão que é a de escritor. Já escrevi mais de 20 livros. Agora não é mais Brabo, hobby, né? Já faz brabo. parte das minhas obrigações profissionais até. Eu gosto muito de planta. Quando eu tenho espaço, né, eu gosto de mexer em planta. Acho tão bonito, fico olhando. Olha os vendo como é que hobbies ela do se homem aí, ó. distribui, as cores, quando tem flores, etc. Eu gosto de podar a planta, tenho um prazer. E às vezes Coisa de velho que eu já tô querendo fazer faz tempo. um Oh, prazer Deus. devastador. Porque as plantas têm uma vantagem, né, em relação a gente. Você vai lá, poda e ela vem com mais força ainda. Eu tenho ainda um hobby. Não tenho, não. Acho que é esse mesmo que eu gosto. Não joga um joguinho, não? Pergunta, existe correlação de depressão?
Tigrinho, Drauzio? Nem um tigrinho? Com perda de memória, perda cognitiva. Desde a pandemia eu não sou mais a mesma, me sinto mais lenta, mais esquecida. Tenho 25 anos. Aos 25 anos, ninguém tem perda cognitiva se não houver alguma razão para isso, salvo um problema neurológico mais grave. Na verdade, depressão está ligada à perda de memória. Ansiedade também. Então, esses quadros, esses transtornos psiquiátricos provocam alterações neuroquímicas que podem afetar a memória. É muito difícil saber, assim, a distância, porque você, aos 25 anos, está enfrentando essa perda de memória e não se sente mais a mesma pessoa. Eu acho que você tem que ter uma avaliação, essa avaliação feita por um profissional, uma profissional, que permita identificar o que está provocando isso. Hoje, uma das razões mais frequentes de perda de memória é o uso do celular o tempo todo. Eu vou melhorar, mano. Eu preciso parar de usar tanto celular igual eu tô usando. Irmão, eu uso muito celular. Eu preciso e eu vou conseguir fazer isso. Você está o tempo inteiro com aquelas imagens. Com isso, não consegue se concentrar no que você vai fazer. É isso que acontece comigo o tempo inteiro. Eu não consigo me concentrar mais em nada, em fazer nada. Aí junta esse calor insuportável. Cara, eu tô ensopado aqui. Junta esse calor insuportável. E já esse vício em celular. Cara, eu não consigo mais me concentrar pra fazer nada. Nada. É bizarro, mano. Eu não consigo me concentrar. Então, na verdade, não é uma perda de memória, é uma perda da atenção, a qual todos nós estamos sujeitos. Como é que faz pra voltar, doutor? Computador aberto aqui, toca meu celular, chega alguém e a gente se distrai. E um componente fundamental para a memória é a atenção. Se você não está prestando atenção, é claro que você não vai memorizar. Michel Kluger. Gostaria de saber por que a ansiedade e ataques de pânico têm aumentado nos últimos anos. De fato, nós percebemos... São estrangênicos. ...que começou essa onda... Brincadeira, de pânico e depressão, inclusive, ansiedade. Na época da pandemia, ficou mais visível. Não que não existisse antes, claro, mas ficou mais visível. Eu acho que isso é um conjunto de fatores do mundo moderno. Nós vivemos cada vez mais pressionados no trabalho, na escola. Nós temos metas a cumprir e essas metas, muitas vezes, dependem da gente, claro. E outra... Desculpa interromper o senhor Drauzio, Dr. Drauzio. Essas metas, na maioria das vezes, antigamente só tinha meta em trabalho e academicamente. Academicamente existe essa palavra? Enfim, só existiam metas do trabalho e metas do âmbito acadêmico, vamos dizer assim. Hoje em dia, as metas a gente estipula porque a gente está exposto à rede social. A gente vê na rede social, fulano com 25 anos é milionário. Fulano com 30 anos já tem carro, casa, família, filho, papagaio. Mano, a gente fica assim comparando o tempo todo. Então, tipo assim, eu tava treinando, a menina virou e falou assim: tenho 29, vou fazer 30 e não tô casada, não tenho filho, não pererê. Cara, quem disse, cara, que tem que ter já isso tudo? Então, tipo assim, são metas que parece que as redes sociais que estipularam que a gente tem que conquistar, tá ligado? Esses coaches, assim, de positividade exacerbada, é doideira, mano. Então, acho que esses bagulho de pânico assim, saúde mental, essas paradas de depressão, ansiedade, é muito por conta disso, mano. Muita comparação, mano. Antigamente, por exemplo, as pessoas que a gente se comparava era a nossa amizade, nosso círculo de amizade. A gente se comparava só a 5 pessoas, porque eram pessoas da nossa rua, da escola, que a gente conheceu pessoalmente. Hoje em dia, a gente se compara com 5.000 pessoas que a gente segue, pô. 5.000 pessoas que a gente recebe de estímulo no celular. Isso não é o problema. O problema é quando a meta não depende da gente. Por exemplo, você trabalha numa empresa e aí você tem que atingir determinada meta. Isso vai te fazer trabalhar mais. Você trabalha. Esse conjunto de pressões ao qual todos nós estamos submetidos hoje é ansiogênico e provoca depressão também. E além disso, entram aí o quê? As redes sociais, caraca, a internet de um modo geral. O pai sabe das coisas. Rodando imagem o tempo inteiro no celular não pode fazer bem.
vai aumentar os níveis de tensão aos Aí, quais eu nós tô estamos assim, cara, eu tô submetidos. assim. O Iac Paiva diz, Strauss, você como médico já atendeu pessoas encarceradas. Comenta pra gente como é a saúde mental de detentos, como ela é cuidada nesse sistema, e ele põe entre parênteses, se caso for, em especial daqueles indivíduos que cumprem penas altas, 20 anos ou mais. Olha, Iac, aí acontece o seguinte, nós temos aqui vários tipos de cadeia. Você tem os chamados centros de detenção provisória, que são aqueles quando são presos na rua, vão para esses lugares. Lá são atendidos e ficam 20, 30 por cela. As condições são muito precárias, não tem atendimento nenhum. Só para te dar uma ideia, em São Paulo, esses centros de detenção provisória, os CDPs, como o Cadião de Pinheiros, o CDP do Belém, onde eu atendo, não tem médico, nenhum, zero. Então não há qualquer possibilidade de atendimento psiquiátrico. E nós temos as penitenciárias. Nas penitenciárias, são aqueles que já foram julgados, aí eles saem dos CDPs e vão para as penitenciárias. Lá, muitas das nossas penitenciárias, eles recebem atendimento. Não que seja uma maravilha, mas não ficam abandonados como no CDP. E esses que cumprem penas muito longas estão sempre numa penitenciária. E é muito impressionante como a pessoa se adapta, viu? Você imagina, você vai para uma cela, em geral não é cela única, não é? Você divide a cela com outras pessoas. O número é muito variável, dependendo da cadeia. Pensa ficar num lugar desse, trancado a maior parte do dia. Tudo bem, tem um pátio e tal, em algumas delas você pode trabalhar. Em algumas delas você tem um celularzinho, você tem uma TV, você tem um cigarro, você tem tudo, pô. Vida desse jeito, a maior parte do dia trancado numa cela. Eu acho que há uma alteração do psiquismo da pessoa, a qual ela mesma se adapta. Ela se adapta a viver assim. E isso é muito impressionante nos seres humanos, né? Como eles se adaptam a viver nessas condições, trancados, com essa limitação de espaço. E, ao mesmo tempo, os seres humanos se adaptam a viver em lugares ermos. Há muitos anos faço um trabalho É verdade, no Rio Negro, tem lá isso. na Amazônia, e de repente você vê uma casinha isolada ali. Ninguém. Tem uma pessoa que mora lá sozinha, às vezes. Quer dizer, os seres humanos são capazes de enfrentar a solidão num vazio, sem ninguém por perto, e, ao mesmo tempo, em celas apinhadas. A gente não tem estudos mostrando o que acontece com uma pessoa que passou 20 anos presa e depois foi embora. Faltam Ah, deve ter, doutor. Será que não tem não, doutor? estudos. Isso é uma boa sugestão para aqueles que vêm para a área da psicologia. Ah, deve ter. Ah, deve ter. Por exemplo, né? Agora uma pergunta da Sandra Coste. Por que tanta gente jovem está infartando? Aí, cara. Essa é uma É esse tipo de coisa que eu não gosto de ouvir, mano. Eu boa já fico pergunta, já Gustavo. bolado, Gente mano. jovem sempre infartou, mas era Ah. um conjunto pequeno de casos, né? Uma minoria de casos. Nós estamos vendo mais. O que Aí. se chamam jovens aí? Em geral, o pessoal que está aí na faixa dos 30 aos 40 anos. Meu Ainda são Deus. raros esses casos, porém mais frequentes. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo para justificar esses quadros todos. Claro que alguns têm malformações genéticas e, portanto, correm esse risco maior. De vez em quando você vê um desses meninos jogando futebol, atletas, né, que Pô, treinam, fico que fazem, bolado com e isso, de mano. repente Bolado, tem um bolado de mal-estar verdade. súbito e, às vezes, morte mesmo por infarto nessa fase. O que acontece hoje é que nós temos uma ligação muito forte desses infartos com a obesidade, o excesso de peso, Opa. colesterol elevado, vida sedentária. A vida começou a ficar muito estressante, especialmente nas cidades grandes, e esses jovens têm uma vida difícil, com estressores no dia a dia, o tempo todo, ansiedade, a tela do celular infernizando o tempo inteiro, e ao mesmo tempo ganhando peso, levando vida sedentária, quer dizer, tendo outros fatores de risco. E aí, esses quadros, naqueles que são suscetíveis, acabam desenvolvendo um infarto, acabam disparando o infarto numa idade
muito mais precoce. Jacques Vils diz: para tentar afastar os riscos de câncer intestinal, vale a pena deixar de consumir pimentas e outros alimentos que provocam irritações digestivas? Não há demonstração de que a pimenta esteja relacionada com o aparecimento de câncer de cólon. O que a gente sabe que está relacionado são as dietas que têm poucos resíduos, dietas que não têm verduras, que não têm bagaço de fruta. Quanto mais resíduo nós tivermos, quanto mais fibra nós tivermos na nossa dieta, mais proteção nós adquirimos. Caraca, na verdade... Pô, eu não gosto de ver esses bagulho por causa disso, mano. Eu tô comendo pouca fibra, mano. Tô comendo pouca fibra. Botei na dieta lá, vou até comer, mano. Fibra é... Dá pra comer naquele flocos, como é que é? O câncer de cólon está ligado a essas dietas pobres em fibras, dietas pobres em micronutrientes, nas vitaminas de um modo geral, essas que estão na salada, nos legumes, etc. Pô, legume eu e ele como. está muito ligado à obesidade. Cada vez a gente mostra com mais clareza essa aveia. Relação. Então, a obesidade é um fator de risco. Nós não podemos esquecer que os dados têm mostrado que o câncer de cólon é cada vez mais frequente em pessoas na faixa aí entre 30 e 50 anos. Era muito raro no passado. Eu lembro uma vez, quando trabalhava no Hospital do Câncer, no início da carreira, que apareceu lá um paciente de 34 anos com câncer de cólon, e nós ficamos todos, nossa, como assim? Né? Que coisa mais estranha. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo casos em pessoas aí nessa faixa dos 30, 40, antes dos 50 anos. Daí a importância de fazer o quê? A colonoscopia. A colonoscopia é fundamental. Antes a gente começar a fazer a colonoscopia aos 50 anos, porque a colonoscopia não é um exame só para saber. Ela é curativa, porque o câncer de intestino sempre aparece num pólipo. O pólipo é como um desses cogumelozinhos assim, que fica preso na mucosa. Ele é o precursor do câncer de cólon. Então você faz a colonoscopia e encontra lá 3, 4, 5 pólipos. O aparelho tem uma garra em que você arranca fora esses pólipos e pronto, você não vai ter câncer de cólon. Se todo mundo fizesse colonoscopias com regularidade, acabaríamos com os casos de câncer de intestino. Cara, fico muito tenso vendo as coisas dele, mano. Assiste o nosso canal, que ela tem uma dúvida sobre o uso de adoçantes. Tomo há anos. Causa algum mal a longo prazo? Já ouvi falar que causa demência. Tem algum estudo sobre isso que o senhor saiba? Essa relação de adoçantes com demência não está demonstrada. Tem alguns estudos, mas são estudos que não são conclusivos de jeito nenhum. O problema que está um pouco melhor estudado é a relação entre adoçantes e obesidade. Isso já vem de anos, mas sempre havia aquela dúvida. Se você diz que quem usa adoçante... que o adoçante aumenta o risco de obesidade, sempre aparece a pessoa e fala, não, peraí, você está dizendo isso porque, na verdade, quem tem obesidade é que usa adoçante, não o contrário, o adoçante é que provocou a obesidade. É verdade, é muito difícil a gente conseguir estabelecer o limite claro. O que a gente sabe hoje é o seguinte, o adoçante age nos receptores para doce, que estão desde a ponta da nossa língua. Você vê que a criança lambe o sorvete, né, porque ela capta melhor o sabor na ponta da língua, o sabor doce. Mas eles existem até no intestino. E os adoçantes agem. E com isto, eles colaboram de fato para você ter um apetite aumentado para o sabor doce. Eu acho que se você... precisa mesmo e insiste em usar açúcar, evite coisas que já vêm com uma quantidade definida de açúcar. Por exemplo, a mulher só usa adoçante no café. Um refrigerante que tem numa latinha 7 colheres de chá de açúcar, isso é uma quantidade absurda. Eu sempre acho que nós temos que treinar o nosso paladar para usar o mínimo de açúcar possível. Não quer dizer que não possa usar, claro, mas você não pode comer meio pudim. Você tem que se contentar com... Pegou esse recado carinhoso aí?
Pô, não tem como você comer meio pudim, pô. Isso é fato. Precisa o Dr. Drauzio falar isso pra você? Precisa? Não precisava, né? Comer Mas tá uma aí. fatiazinha de pudim, não É. tá bom? A Ah, obrigação de ter um doce de sobremesa pode ser ah. uma fruta também, que é Uma manguinha docinha, uma melancia bem docinha, né, Dr. Drauzio? Mas tem que ser metade de um pudim? Pô, um açúcar mais complexo. Nós pagamos na nossa sociedade um preço absurdo por esse consumo desenfreado de açúcar. Ele está em todo lugar. Até aí, na ó. pasta de dente eles colocam açúcar. E Que os isso? adoçantes mantêm esse gosto pelo açúcar. E muitos deles são acrescentados nos chamados alimentos industrializados do tipo diet. Os adoçantes muitas vezes são acrescentados aos alimentos ultraprocessados, que hoje nós sabemos que Caraquinha. o pior que a gente pode fazer em termos de dieta é consumir alimentos ultraprocessados. É tudo que está em pacotinho no supermercado. Às vezes ele até tem um gosto salgado, mas olha no rótulo, você vai ver que eles Tem açúcar. acrescentaram adoçantes. Guilherme Benevides, você poderia comentar sobre casos de Alzheimer que avançam rapidamente? Depois ele elogia o nosso canal. Alzheimer, em geral, é um dos tipos de demência, é o mais frequente, que costuma ter uma evolução lenta. Muitas vezes a própria família tem dificuldade de identificar quando começou aquela perda excessiva de memória. Mas, de fato, há alguns casos que começam mais cedo, geralmente, e evoluem mais depressa. Enquanto alguns levam aí 10, 15 anos de evolução e os pacientes ainda estão razoavelmente ativos, em outros casos essa perda acontece em 2 ou 3. Em geral, esses casos são aqueles que têm um fundo genético mais evidente. São casos que existem várias pessoas na família com Alzheimer e aquela pessoa desenvolveu Alzheimer precocemente, antes dos 60 anos, muitas Caraca, vezes, isso eu nunca são os vi, casos mano. de evolução mais rápida. A gente não tem os dados, ele não sabe identificar e não sabe o que fazer nesses casos para retardar a evolução da doença. Nós temos algumas drogas que podem ajudar um pouco e uma quantidade exaustiva de pesquisas procurando explorar essa faixa. Vou aqui falar uma parada. Pode ser uma fanfic das. Acho que nem fanfic, pode ser uma fic, né? Pode ser uma fic absurda o que eu vou falar agora em relação a isso daí. Pra mim, a indústria farmacêutica já descobriu cura pra várias paradas. Essa é a teoria da conspiração que eu mais acredito. E, pô, mano, porque gira muito dinheiro. Eu já trabalhei em indústria farmacêutica. Gira muito dinheiro. Pra mim, eles já descobriram várias e várias, perdão, curas para algumas doenças. Mas isso não é divulgado, nem é transmitido, porque, irmão, iria acabar com o faturamento e muitas empresas iriam acabar, tá ligado? O ramo da indústria farmacêutica, dependendo do que for, iria morrer, pô. Você sabe que eu tô falando isso, cara? Porque hoje em dia, antigamente, ou sei lá, década de 80, né? Posso estar redondamente enganado, mas um tempo atrás, o cara que contraía AIDS, pô, pegava um resfriado no outro dia, tava morto. Era um bagulho assim, era assustador. O cara ficava com a imunidade muito baixa. Hoje em dia, uma pessoa que tem AIDS, ela tem uma vida extremamente normal. Normal. Normal que eu digo, toma aquele coquetel, né? Faz o acompanhamento sempre, mas o cara tem uma vida normal. Ele vai até a velhice dele e leva a doença pra velhice, tá ligado? Antigamente, pô, você tinha validade. Ah, tá com AIDS? Daqui a pouco você vai morrer. Então, pra mim, cara, pô, alguns tipos de câncer e algumas paradas na cabeça, pra mim, ele já tem meio que a cura, As mas. pessoas que têm a Tá doença ligado? progressiva, de modo a tentar Teoria da conspiração, mas é o que eu bloqueá-la, acho. impedir que ela avance com essa velocidade. A Pupurifofa pergunta: é normal se sentir indisposto quanto mais fica calor? Como Pô, podemos nos sentir melhor em altas ar-condicionado. temperaturas? Claro que se você está num ambiente com muito calor, a vida fica toda mais difícil, né? O corpo humano tem um termostato.
ele tem que manter todas as nossas vísceras a 37 graus. É isso que ele gosta. Essa é a temperatura ideal. Agora, se você está numa temperatura de 45 graus, Nossa, não Rio tem de como Janeiro. você se sentir Rio bem. de Porque Janeiro. o corpo fica pedindo ajuda. E a ajuda qual é? Sai daí e vai para um lugar mais fresco. Nós temos que tomar aqueles cuidados básicos, né? Você está num ambiente, não pode sair dali, está muito calor, tomar líquido. Maior quantidade de líquido que você puder tomar. E assim que for possível, sair desse local e ir para um outro em que a temperatura seja mais civilizada. Nós vamos ter que nos habituar a enfrentar níveis de calor aos quais a gente não estava acostumado, porque a cada ano que passa, as temperaturas aumentam mais. Se você tem alguma dúvida que você doutor, acha que vale a pena a gente comentar, deixe aqui para a gente responder nos próximos vídeos.